Hoje nós devemos terminar a segunda parte dessa ligação que nós temos estudado em João 8, que Jesus nos revela sendo a luz do mundo, uma tríade maligna que nos amaldiçoa, que nos prende, que prejudica a nossa vida. E conhecendo isso, através de Jesus Cristo, dessa tríade maligna que nos escraviza, nós podemos ser libertos, é isso que ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. E antes ele havia dito que ele é a luz do mundo, portanto em Cristo Jesus é que nós podemos ver a verdade, nós podemos responder uma pergunta que o ser humano sozinho não consegue responder: porque somos o que somos, porque somos contraditórios conosco mesmos, porque pecamos, porque somos tão ruins. E se prestarmos atenção nas grandes tragédias da humanidade, elas não são tragédias naturais, de terremotos, tsunamis e fomes. Elas acontecem, mas não são essas tragédias que nos abalam grandemente. Nós provocamos as nossas tragédias, não é verdade? Nós provocamos tragédias nas nossas famílias. Nós assolamos famílias, pessoas que nós amamos. As tragédias nas grandes nações, se nós prestarmos atenção, na época que vivemos no Brasil, nós não temos tragédia natural nenhuma, nada. Temos problemas climáticos que são naturais, mas a grande tragédia que nos assola hoje é uma tragédia moral, poderíamos dizer imoral, uma maldade que nos assusta. Como podemos entender isso? Como podemos ter resposta para isso? Aí vem muitas teorias, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, começam a atirar para tudo quanto é lado para tentar explicar porque somos o que somos, porque somos maus. E a Bíblia, Jesus Cristo, ele afirma que ele veio justamente para nos dar essa resposta. O problema está em nós, é aquela primeira tríade, o pecado que nos leva a fazermos aquilo que nós sabemos ser errado. E por causa do pecado, nós estamos ligados a uma segunda tríade, que é o diabo. No Evangelho de João, então, no capítulo 8, nós vimos que Jesus Cristo, naquele momento em que ele está pregando para os judeus, especialmente ali para fariseus, e alguns se convertem, então ele revela algo que causa um impacto na vida deles, que ele afirma que eles não são filhos de Abraão e muito menos filhos de Deus. E aí ele fala: porque se vocês fossem filhos de Abraão e filhos de Deus, vocês me amariam, vocês guardariam a minha palavra. Aí na semana passada nós vimos o exemplo de Abraão. O que nos torna filhos de Deus não é um nascimento natural, mas é primeiro uma aliança que temos com Deus. E essa aliança, ela sempre vai ser uma iniciativa de Deus em nosso favor. O Senhor é que nos chama, assim como ele chamou Abraão. Fidelidade. E também quando nós aceitamos essa aliança, como Abraão aceitou, mudança de caráter. Abrão, Deus mudou o nome dele, significando uma mudança de caráter, de Abrão para Abraão. Significa um compromisso em amor. Significa que nós nos comprometemos a andar com esse Deus. O Senhor falou para ele, e era Jesus, Jeová: anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro. E Abraão andou na presença do Senhor. E o amor de Abraão, que foi crescendo e amadurecendo à medida do seu caminhar com Deus, chegou a um patamar que ele não recusou para Deus o seu filho que ele tanto amava, Isaque. Ele colocou no altar de Deus, sabendo que Deus é fiel e que Deus o havia dado como promessa e poderia retirá-lo quando quisesse, como uma ordem. Mas Deus estava provando e mostrando para nós o que é andar com ele, o que é ser verdadeiramente um filho de Deus, porque aqueles que estavam ali diante do Senhor, embora conhecessem a palavra de Deus, embora conhecessem o único Deus e fizessem parte do povo da aliança, que fossem
filhos carnais de Abraão, eles não haviam nascido de novo. E o Senhor Jeová, que comeu lá o churrasco com Abraão, estava ali na frente deles. O Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. E qual era a reação então deles? Não era aquela reação que teve, ou aquela ação que teve Abraão, de falar: Senhor, não passa aqui de mim, fica aqui comigo, eu vou preparar um bolo para o Senhor e para os que estão com o Senhor. E o Senhor fica ali na tenda e come com ele, tem uma comunhão com ele. A nossa reação e a reação desses homens aqui, que estavam 2000 anos depois de Abraão, vendo Jeová em carne, era a reação daqueles homens de Sodoma e Gomorra, né? Deus não quis nem entrar lá em Sodoma e Gomorra, mas mandou os anjos, e eles queriam abusar dos anjos. Havia uma distância, havia uma rejeição a Deus e à palavra de Deus. Deus falou dos habitantes de Sodoma e Gomorra que eram grandes pecadores diante dele. Hoje, o que nós queremos tratar então, não é propriamente a característica que nos identifica como aqueles que não são filhos de Deus. Que Jesus diz, vamos ler novamente, no versículo 44, quando ele afirma que eles não são filhos de Abraão ou de Deus, ele diz: de quem então eles são filhos? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui nós vamos, a partir desse versículo, responder a uma outra pergunta: como nós nos tornamos então filhos do diabo? E se é a humanidade inteira que é considerado por Deus como filhos do diabo? Mas antes de falarmos sobre como nos tornamos, eu quero pegar e esclarecer através de um versículo bíblico em Mateus capítulo 23, e vamos abrir a Bíblia ali, o que significa quando Deus diz que o diabo é o nosso pai. Isto é, quando nós não temos uma aliança, quando nós não somos convertidos ainda. Pai não significa no sentido de que o diabo gera, ou que ele criou um povo. Mas nós vamos ver que significa uma influência pedagógica, uma influência de ensino, como uma autoridade que alguém tem sobre outro. Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 7, ele fala sobre a inclinação humana de se ensoberbecer, a inclinação humana de querer ser um ser superior ao outro, querer mandar no outro. E ele diz assim no versículo 6: e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, quem? O Cristo. E todos vós sois irmãos. No reino de Deus, então, não há superior. No reino de Deus, deve haver apenas um mestre, aquele da onde nós recebemos o ensino, aquele que fará parte da nossa vida como o ensinador. Preste bem atenção nisso, que nós vamos ver hoje o que nos alinhou com o diabo, o que nos tornou, ao invés de filhos de Deus, filhos do diabo. E vai estar justamente nesse aspecto de a quem nós seguimos nos ensinos, porque a humanidade deveria seguir os ensinos de Deus, mas nós sabemos que não seguimos. Veja no versículo 9: e a ninguém na terra chameis vosso pai. Veja que o contexto aqui está de ensino, mestre, rabi, pai, porque no contexto de ensino judaico, pelo menos dessa época, o mestre era chamado de pai, por causa da autoridade, da experiência. Olha, continuando lá: a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Deus deveria ser aquele que nos ensina, e os ensinos de Deus são maravilhosos.
Os ensinos de Deus são perfeitos. Quando nós estudamos, por exemplo, Gênesis, e vemos que Deus criou Adão e Eva, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e entregou aos dois o domínio da terra, nós aprendemos o quê? Que o ser humano, ele tem uma origem digna e celestial. Ele foi criado por Deus e recebeu a imagem e semelhança de Deus. Nós não temos então, através das Escrituras Sagradas, a possibilidade de sermos comparados com animais, mas daí vem uma questão de dignidade. Nossos valores morais teriam que vir de Deus. Nós teríamos que amar a Deus e a palavra de Deus, como vimos que temos em Cristo Jesus quando somos convertidos. Nós passamos a amar a Deus e a palavra de Deus. Também entendemos que homem e mulher são iguais perante Deus. Nós aprendemos que Deus, ao criar Adão e Eva, os uniu numa aliança matrimonial, que dizendo e mostrando para toda a humanidade que a família é a instituição mais importante na face da terra, que tem que ter o marido e a esposa aliançados antes de se tornarem uma só carne, e que essa aliança matrimonial, o casamento, é para toda a humanidade. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos o contrário. No Brasil nós estamos vivendo aí um pesadelo, de leis que estão sendo apontadas para a instituição humana mais importante, cardeal, que é a família. Estão querendo descaracterizar a família, ou seja, tirando aquilo que é o ensino de Deus e colocando ensinos humanos, descaracterizando o casamento. O homem está se atrevendo a mudar a lei e a palavra de Deus, se atrevendo. Então o que nós percebemos? Que a humanidade, ela está se erguendo contra Deus. E por quê? Porque Deus não é mais o pai do mundo, não é aquele que nós queremos seguir. Entenda bem isso. Ele continua dizendo no versículo 10: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, e o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e que a si mesmo se humilhar será exaltado. A lógica de Deus de relacionamento é totalmente ao contrário do que a lógica humana. Você concorda? Totalmente contrário. O Salmo de número 2, então, só para nós entendermos aqui, quando Jesus fala para esses fariseus e para nós, que se nós fôssemos filhos de Deus, nós o amaríamos e seguiríamos a palavra dele, em seguida fala: vocês têm por pai ao diabo. Então o que ele está dizendo? Vocês não me amam, mas vocês amam ao diabo e seguem os ensinos do diabo. É isso que nos caracteriza como filhos do diabo. Não é porque ele nos gerou, não é isso. Mas como é que isso acontece? Volta para João, no capítulo 8. Então, entendendo o que é ser pai, é o mestre. E se ele é o mestre, nós somos os seus alunos. Somos obrigados? Veja que interessante no versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Nota que nós temos um problema ruim aqui também, grave. Nós vimos antes a primeira tríade, que é o pecado. E agora ele está dizendo que esse pecado, ou nós, como seres humanos, nós não somos filhos apenas porque seguimos, mas porque temos desejo, porque os ensinos dele faz parte do nosso desejo. Ele fala muito claro. Jesus está falando a verdade, ele está colocando uma luz sobre a minha situação e a sua. Ele está respondendo: porque nós somos o que somos. A resposta é porque, primeiro, somos pecadores. Segundo, nós estamos seguindo os ensinos do diabo e não de Deus. Quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E aí ele descreve o caráter maligno do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Ele foi homicida desde o princípio. O diabo é inimigo de Deus e do ser humano. Nós vimos na semana passada, lendo Gênesis capítulo 3, que aquele relacionamento que havia antes de Adão e Eva com Deus foi quebrado no momento em que ambos decidiram desobedecer a Deus. Deixaram de amar a Deus e deixaram de obedecer a palavra de Deus. Nunca vai sair desse relacionamento. Se nós amamos, nós obedecemos. Só que lá o diabo havia dito para Eva, quando ele pergunta para Eva qual era o mandamento, e Eva acrescenta, naquele mandamento, dizendo que ele podia comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podia nem tocar. Deus não tinha falado isso. E aí o diabo, ele fala, certamente não morrereis. Ele coloca, entre aspas aí, um outro conceito, um outro ensino, percebeu? Ele fez uma proposta ali. Ele fala, Deus te ensinou para você não comer? Só que eu tenho um outro ensino. Qual é? Você, primeiro, não vai morrer. Certamente não morrerás. Segundo, eu tenho uma outra revelação, outro ensino, contrário ao de Deus. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque Deus, Ele é um Deus mesquinho. Ele não quer que você seja como Ele, porque Ele sabe que quando você comer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja bem, Ele propõe a Eva, olha, eu estou aqui para te revelar algo. Deus é mesquinho e mentiroso. Esse Deus, veja bem, gente, esse ser, ele é muito sábio, ele é um estrategista, ele consegue dominar aquela situação e fazer com que Eva ficasse cega do quê? Ela estava no jardim do Éden, ela estava no mundo perfeito, ela estava no mundo que Deus criou e entregou para o casal. Ela tinha conhecido Deus que tinha levado ela até Adão, e os uniu e os abençoou. Como um Deus desse pode ser mesquinho? Mas ela decidiu acreditar no diabo, porque o pensamento do diabo, grave bem uma palavra, que esse é o nosso problema, ele queria ser autônomo, ele queria ser independente de Deus, ele queria criar suas próprias leis. Em outras palavras, ele queria ser Deus. Só que criatura não pode ser jamais Deus, isso não faz parte da nossa natureza. Quando ele apresenta para Eva o fato de que ela poderia se tornar como Deus, ali havia uma mentira misturada com a verdade, porque Eva realmente, e Adão, os nossos pais, Deus reconhece que eles se tornaram como Deus. Veja comigo lá em Gênesis 3, e depois nós vamos ver o pensamento que Deus coloca, que havia no coração de Satanás, desde o princípio. Quem era esse poderoso anjo? Depois que Adão e Eva caem e pecam, Gênesis capítulo 3, versículo 22, olha o que Deus constata a respeito do estado de Adão e Eva. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Quem está falando aqui é Jeová, o Senhor Deus. O homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Parece uma coisa bem interessante aqui, não é? Então, nos tornamos como Deus? A resposta é que sim, na nossa mente nos tornamos como Deus. Só que há um problema aqui. Só existe um Deus. Só existe um ser que é eterno, que tem vida em si mesmo e que é autônomo, que é autossuficiente, que não depende de ninguém, e que é o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo.
Não há ninguém mais como Deus, Ele é único, não pode haver outro. Ele diz em Isaías, no capítulo 43, eu sou o primeiro e o único, não há outro, nenhum outro foi criado antes de mim, depois de mim nenhum outro haverá. Mas agora, nós temos duas criaturas aqui, das quais nós somos descendentes, Adão e Eva, com a mentalidade de independência. Só que são duas criaturas agora separadas de Deus. Veja o que Deus diz aqui: ora, para que não estenda a sua mão, e toma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden. Eles foram expulsos da presença de Deus. Eles foram expulsos do jardim do Éden, onde estava a árvore da vida. O que aquela árvore da vida representava para nós? Representava para nós que nós não somos e nunca seremos independentes. Que a vida humana depende da graça de Deus. A árvore da vida no jardim do Éden existia, estava lá, para mostrar que a vida vinha de Deus, não simplesmente de nós. E quem nos manteria vivos era Deus, e se nós continuássemos, Adão e Eva continuassem, obedientes a Deus. Mas naquele ponto da nossa história, a nossa história de queda começa ali, a resposta para o que nós somos começa ali. Quando nós, e eu falo nós em Adão e Eva, decidimos nos tornar autônomos, mas não somos autônomos. E aí Deus fala: agora tem uma lição, vocês são como Deus, mas vocês não vão mais alcançar a árvore da vida. Porque se Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida, eles estariam vivos até hoje. Como vivos? Eles estariam comendo do fruto da vida e, portanto, vivendo até hoje. Como? Em pecado, com a mente corrompida e cruel. Vou te dar um exemplo. Imagina, nós temos recentemente no século XX, um homem, que alguém escreveu um livro, que o título é assim: Hitler, o quase anticristo. Aquele homem ruim de natureza, um homem eloquente, um homem muito inteligente, com poder de persuasão e de sedução que talvez na história recente da humanidade nós não temos. Um homem que foi endeusado na Alemanha, não só na Alemanha, ali na Europa, porque havia seguidores deles, aqui no Brasil havia seguidores, ainda como há hoje, que achavam que ele tinha uma mensagem espetacular. Ele era chamado de Führer, né, Senhor. Hinos foram feitos para Führer, e eram cantados como se entoássemos hinos para Jesus Cristo. Ele era chamado de libertador e redentor da Alemanha e da humanidade, porque o alvo dele era dominar a humanidade. Se a árvore da vida ainda existisse, nós teríamos o Hitler ainda vivo até hoje. É isso que temos que entender. A morte impede a continuação de pessoas malignas e da nossa malignidade. Entenda bem. Graças a Deus, quando eu olho e oro, eu vejo alguns personagens, né, no Brasil e no mundo, eu falo: graças a Deus que eles vão morrer. Eu dou graças a Deus, porque eles não vão continuar esse domínio. Então, Adão e Eva, eles agora acham que são como Deus, só que eles passam a conhecer o bem e o mal a parte de Deus. Vimos, eu não vou repetir, mas depois você pode ler Romanos 7, quando eu preguei a primeira vez, dessa nossa ligação maligna com o pecado, que ela se revela na nossa incapacidade de fazermos sempre o que queremos, a nossa contradição interna, de magoarmos pessoas que nós amamos, de nos corrompermos. Você já percebeu na sua vida como nós crescemos e nos corrompemos? Isso acontece conosco. Por isso que Paulo fala, ele fala: eu percebi uma lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, e eu faço o mal que eu odeio, eu faço, e às vezes o bem que eu quero fazer eu não faço. Eu resumo de uma maneira muito simples, irmãos e amigos. O que é mais fácil? Nós xingarmos, nós ofendermos as pessoas com palavrões baixos, nós ferirmos as pessoas. O que é mais fácil? Ferirmos
ou curarmos as feridas, pedirmos perdão e nos humilharmos. É muito mais fácil nós ferirmos e muito mais difícil nós nos humilharmos, porque nós somos maus. Aprendemos com quem? Abra comigo lá em Isaías capítulo 14. Como nos tornamos filhos do diabo ou discípulos de Satanás? Isaías capítulo 14, o Senhor vai falar no versículo 4 a respeito de um ser que ele denomina de rei da Babilônia. No capítulo 13, ele fala sobre a Babilônia, um império que venceu Israel, que capturou Israel, o povo de Israel, e levou para a Babilônia. E no capítulo 14 ele vai falar do rei, só que esse rei, nós vamos perceber alguns aspectos aqui, que ele não vai falar simplesmente de um rei humano, mas que ele tem características celestiais, espirituais. No versículo 4 ele fala assim: então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia, dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Ele está dando uma sequência na profecia do 13, falando da libertação de Israel da Babilônia, e da destruição ou da morte do rei da Babilônia. Só que ele continua dizendo algo interessante. 7. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizem, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti para te sair ao encontro na tua vinda. Aqui só um parênteses, né, para aquelas pessoas que acham que depois que morre acaba tudo, né? Aquelas pessoas que morreram e estavam no inferno, quando viram aquele ser chegando lá, é interessante, só Deus para revelar isso, né? Profético. Para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos e todos os chefes e líderes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós e foste semelhantes a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Agora, qual é aqui até aqui? Tranquilo. Seria um rei humano. Mas olha o versículo 12. Como caíste desde o céu, ó, aqui na versão de 2011 já é Lúcifer, o que eu acho que não deveria ter colocado. Lúcifer é uma palavra latina, quer dizer, aquele que dá luz, né? É uma referência até a Vênus, porque dava a primeira estrela da manhã, né? E é interessante que Diana era conhecida como Lucífera, né, da onde vem Lúcifer. Mas estrela da manhã seria a tradução ideal. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ou estrela da manhã, filho da alva. Veja, ele fala de alguém que caiu do céu, não foi destronado simplesmente aqui da terra. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E ele fala aqui de um rei que dominava as nações. E tu dizias no teu coração, veja que é uma revelação do Espírito de Deus, de falar o que o coração de alguém pensa. Olha o que esse ser celestial que caiu, o que ele almejava, o que ele pensava. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o quê? O meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte.
Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, diz: aquele que possui os céus e a terra. O que era o propósito de Satanás era de ser como Deus, Altíssimo, soberano. As estrelas aqui é uma referência aos anjos. Depois nós vamos ver em Apocalipse, que ele fala inclusive o percentual de anjos que seguiram Satanás. E o alvo dele era o quê? Ser exaltado. Grave isso. Acima de todos, acima dos próprios anjos, como Deus é exaltado. Só que Deus diz dele, versículo 15: contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Mas Isaías faz uma revelação. Ezequiel, ele vai falar um outro aspecto dessa revelação. Ele fala um pouco mais sobre esse anjo que esteve aqui na terra. Então aqui ele fala sobre o grande poder dele sobre o mundo, e o alvo dele de ser soberano. E quando ele falou com Jesus Cristo, olha, importante, nós já vimos isso aí, Mateus 4 fala que Jesus falou com o diabo, não é isso? E ele, vendo que Jesus não se dobrava a nada, qual foi a proposta dele, não é? Ele falou: olha, se você quiser, se você me adorar prostrado, eu te darei todo o mundo e a riqueza dele. Satanás é um ser, ele não é um ser humano, é um ser angelical. Ele é uma pessoa, não uma pessoa humana. Ele pensa, ele raciocina. Porque se ele não fosse um ser, nós teríamos que tirar também Jesus, ou espiritualizar aquela conversa com Jesus. E foi uma conversa de o verbo feito carne com o mais poderoso dos anjos. Veja o que Ezequiel diz dele, em Ezequiel capítulo 28, alguns livros adiante. Você percebeu que o pensamento de Satanás foi a mesma proposta que ele colocou para Eva? Percebeu isso? Ele falou para Eva: se você come, você será como Deus. E antes de tudo, o que o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo. O que Eva não estava compreendendo ali, que ela não percebeu, é que ele estava mentindo para ela. Porque ele sabia que se Eva se apartasse de Deus, ela ia conhecer o bem, o mal, só que afastada de Deus, ela está afastada daquele que tem os atributos perfeitos. Falaremos um pouco mais adiante disso adiante. Ezequiel capítulo 28, agora, esse ser não vai ser comparado como o rei de Babilônia, o império poderoso, rico, mas como o rei de Tiro, o império que era conhecido pelo seu comércio. Ele vai apresentar o príncipe de Tiro como um homem que dizia que era Deus. Veja que interessante no capítulo 28, versículo 1 de Ezequiel: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, e é o que acontece com muitos de nós aqui. Muitos de nós aqui, nós temos que tomar cuidado, porque esse pensamento de autonomia, de independência, faz parte do meu coração e do seu coração. O nível de dependência de Deus é revelado no nível do seu relacionamento com Deus, em amor, em dependência. Isso se revela, você busca na palavra de Deus sabedoria para decisões que eu e você não temos competência para tomar. A nossa arrogância se revela até nos telejornais. Você já viu os apresentadores, quando eles terminam: até amanhã, com certeza, faremos isso com certeza. Que certeza nós temos? Nós só temos a certeza de que agora estamos vivos, mas não temos certeza se estaremos vivos amanhã,
Essa arrogância está escrito em Tiago. Ele fala que a arrogância humana leva o homem a fazer planos sem considerar Deus. Isso nós adquirimos lá no Éden. Só que esse pensamento, esse ensino veio além da terra. Veio desse ser. E esse rei, esse príncipe aqui de Tiro, ele achava que ele era um homem muito rico, ele negociava com todas as nações, ele falava, eu sou Deus. Por quê? Porque eu tenho muito dinheiro. O ser humano não foi criado para ser Deus. O ser humano foi criado para um relacionamento com Deus. Deus criou o ser humano para servir o ser humano, sem deixar de ser Deus. Nós somos verdadeiramente humanos e seres humanos quando somos conformados à imagem de um Deus que serve em amor. Nós somos ruins, sabe por quê? Porque queremos ser deuses. Achamos que todo mundo deve nos servir. Você viu quando nós ficamos bravos, quando a minha vontade não é feita? É a maior hipocrisia, aquele ensino, né, que Jesus nos colocou, hipocrisia para muitos de nós quando nós falamos, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Quantos de nós aqui colocamos a vontade de Deus no lixo, quando a minha vontade não foi feita? Quantos de nós aqui queremos rasgar a Bíblia, quando nós somos confrontados com algo que nós não gostamos? E volto a dizer, vai sempre começar em casa. É ali que às vezes nós criamos inclusive grandes demônios, ou aqueles pseudos-deuses. Eu falei hoje de manhã, olha para a história brasileira e você vai ver como o homem se corrompe. Homens começam às vezes a sua carreira política, eu quero mudar, aí chega lá em cima, eles querem ser deuses. Eles querem que as pessoas lambam os pés e as botas. E você acha que isso é diferente de nós? Não. Nós não fomos criados para sermos adorados. Mas na saída do Éden, no momento em que Eva decide comer e Adão decide comer, eles recebem o ensino, se tornam discípulos do diabo e toda a humanidade também. Porque achamos que somos autônomos. Você tem hábito de orar? Orar mesmo, que eu digo orar. Dizer, Deus, me ajuda, nisso aqui eu sou incompetente. Não é orar para você ter um carro, essas bobagens, não é isso. Mas orar para mudança de caráter. Orar para que a vontade de Deus realmente seja feita. Orar para que eu ame a vontade de Deus. E reconhecer muitas vezes, Deus, eu não gosto de obedecer o Senhor. Isso é dependência. Esse príncipe aqui que pensava aí, ele também era sábio, além de ser rico. Veja no 3, eis que tu és mais sábio que Daniel. Pela tua sabedoria, versículo 4, e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Era um homem muito rico e inteligente, muito bem sucedido. Só que sabe, Deus falou uma coisa assim para ele, olha, no versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, assim diz Deus, Jeová, Jesus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da sua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás, ainda diante daquele que te matar, vai dizer o que para ele? Aquele quando ele estiver com a espada sobre você, quando você sentir o cheiro da morte, o cheiro do sangue, diga para ele, se levanta para o matador e fala o quê? Eu sou Deus. Isso é um desafio para mim e para você. Eu e você vamos chegar às portas da morte, sim. Nós estamos envelhecendo e nós podemos morrer a qualquer momento. Então, quando vier uma doença, fala isso, eu sou Deus. Quando chegar a morte, diga isso, eu sou Deus, se você tiver tempo. Porque nós não somos autônomos, nós não temos vida em nós mesmos.
Nós precisamos entender que para nosso próprio bem, para nossa salvação e redenção, nós precisamos voltar àquele que tem vida, que nos dá vida. Que nós que temos mau caráter por natureza, precisamos entender que para uma mudança verdadeira, temos que voltar para aquele que é santo, puro, porque todos os nossos sentimentos, afetos, emoções, todos eles foram corrompidos. Somente Deus sabe verdadeiramente o que é o amor. Somente Deus sabe odiar o que deve ser odiado. Somente Deus sabe fazer a justiça correta. Mas eu e você amamos coisas que são abomináveis, nos tornamos escravos de coisas indecentes, e às vezes odiamos coisas e pessoas que deveríamos amar, valorizamos lixo e desvalorizamos coisas preciosas. Nós fazemos isso, todos nós fazemos isso, rico, pobre, homem, mulher, negro e branco, americano e brasileiro, todos nós fazemos isso porque tivemos um grande ensinador, que achou que poderia ser superior aos outros. Veja aqui, ele continua, no versículo 11, ele deixa de lado o príncipe, da onde aquele príncipe tirou os seus pensamentos de autonomia, de que ele era Deus, filho do homem, versículo 11, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, literalmente é filho de Adão, viu? Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. O príncipe tinha um pensamento que veio do rei. E quem é esse rei? Diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden. Não pode ser um rei humano, porque o Éden já não existia mais na época de Ezequiel. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Quem é que esteve no Éden e que estaria vivo até aquele momento? Adão e Eva não era. Já estavam mortos e sepultados, até pelo dilúvio. Havia um lá, que era a serpente, o diabo. E é dele que ele está falando aqui. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, ele fala de várias pedras. No dia em que foste criado, foste preparado. Ele está falando de uma criatura. Embora ele tenha sobrevivido ali, é uma criatura espiritual, ele vai dizer aqui que é um querubim, um anjo, ele é criatura. O diabo não tem os atributos divinos de onipresença, nem de onipotência, nem de onisciência. Embora ele seja um poderoso anjo e muito sábio para o mal, ele não tem esses atributos. Tu eras, versículo 14, o querubim ungido para cobrir, literalmente para proteger. Eu fiquei pensando, proteger o quê? Às vezes eu fiquei assim, será que esse querubim foi escolhido por Deus para cuidar da terra, para proteger a terra? Não sei. Deus não precisa de proteção, não é? Deus é todo poderoso. Fiquei pensando nisso, porque com todo o poder e beleza desse anjo, será que não cresceu no coração dele uma revolta, que um ser daqueles como ele teria que proteger homens, seres feitos do barro? Só no céu a gente vai saber, não é? Mas ele fala, te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito, a palavra aqui quer dizer literalmente íntegro, sem mancha, eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Ele dá uma ênfase, ele é uma criatura, até que se achou iniquidade em ti. Aqui nós temos a resposta onde a iniquidade, onde o mal moral começa, onde o pecado começa, no coração desse querubim. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, o querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Eu não sei como era a realidade, como é a realidade no céu,
ou na habitação de Deus, e não sei que comércio esse querubim fazia, mas ele é comparado com Tiro, uma cidade-estado de comércio. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. O Senhor, então, descreve, ele não fala muito desse ser, mas o suficiente para que nós entendamos que o orgulho e o desejo de autonomia e separação de Deus começou com esse ser e foi trazido à terra por esse ser, e nós nos tornamos filhos dele quando Adão e Eva, os nossos pais, aceitaram os ensinos dele. E quais são esses ensinos? Que Deus mente, que o homem pode ser e a criatura pode ter a sua verdade. Você já falou isso? A minha verdade? Por isso nós estamos vivendo essa loucura, né? Porque se cada um tem a sua verdade, que é a verdade? E Jesus Cristo vai responder isso. Ele vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós precisamos de uma verdade absoluta, vinda dos céus, porque o homem mente, e nós temos uma tendência de seguir pessoas mentirosas, temos sim, nós gostamos da mentira, gostamos de nos cercar de pessoas que nos bajulam, mas precisamos verdadeiramente da palavra, que é como um espelho que mostra quem somos. Veja, Efésios capítulo 2, estamos terminando. Efésios capítulo 2, o alcance da atuação e da ligação que temos com o diabo. Respondendo à pergunta, como nos tornamos? Nos tornamos através de Satanás, quando nós recebemos o ensino de autonomia dele. Acreditamos que somos seres autônomos, independentes de Deus, e que somos capazes de nos dirigir e de nos administrar sem Deus. Agora veja, no capítulo 2 de Efésios, ele dando sequência sobre o poder de Cristo, diz assim, que Cristo, não é, vos vivificou, estando vós mortos onde? Em ofensas e pecados. Note, o estado da morte, já falei sobre isso na outra pregação, é um estado de separação daquele que é santo, puro e perfeito. Por isso que nós não somos santos, somos pecadores. Por isso que os nossos afetos, sentimentos e emoções são todos corrompidos, porque somos separados de Deus. 2, em que noutro tempo, veja, ele está falando agora para crentes convertidos, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. O curso desse mundo é o quê? O pensamento deste mundo, mundano, mundanismo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora, percebe aí, agora, no tempo presente, opera. Literalmente quer dizer que aquele que influencia, aquele que dá poder, que dá energia, que opera nos filhos da desobediência. Jesus havia dito para os fariseus que eles eram filhos do diabo, e agora Paulo escreve que o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele atua no presente momento naqueles que são chamados filhos da desobediência, porque o primeiro a desobedecer foi o diabo, e ele trouxe o seu pensamento em seu ensino à terra, e nós somos vistos por Deus como filhos da desobediência. Versículo 3, não para aí. Entre os quais todos nós, veja que o apóstolo Paulo escreve aqui, todos nós, ele se inclui, um fariseu que dizia antes de se converter que ele era íntegro na lei, irrepreensível, mas que depois que ele está na luz, convertido, ele fala,
todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, autonomia, fazendo o que o nosso coração quer, desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, autonomia, totalmente à parte da lei de Deus. E éramos, ele se inclui, por natureza, desde o nascimento, desde a nossa concepção, filhos de Deus, filhos da ira, como os outros também. Satanás se tornou então tão poderoso nesse mundo, que ele é chamado de Deus dessa época, que começa com a queda de Adão. Veja ali em 2 aos Coríntios, antes de Efésios, Gálatas, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Ele diz sobre essa atuação de Satanás. Eu diria assim, que Satanás é o maior promovedor de festas mundanas que existe. Principalmente, eu diria assim, você já viu, tem uma propaganda tão terrível, que ela é bonita, mas ela é tão maligna. É a propaganda de uma indústria de bebida, com um caminhão indo para todos os cantos do Brasil, como se estivesse levando luz. Procure lá, na hora dos intervalos, algo que você vai ver, com uma música bonita, aí chega nos lugares, o caminhão para, abre lá, coloca um telão, as pessoas, futebol não tem nada de errado, viu? Mas sabe, para ali. É uma coisa que corresponde à realidade. O que vai acontecer depois? Bebedeira, estupro, mulher apanhando do marido, morte, bêbado no volante. Mas a propaganda, ela é, não é? E você vê as propagandas como são engraçadas, né? As propagandas mais engraçadas são de bebida alcoólica. Eu, por mim, liberava o cigarro. O poder, né? Liberaram para os... Havia uma lei no Brasil proibindo, né? Bebida nos estádios. Foi liberado. O dinheiro fala alto, né? Olha só a atuação desse ser. Ele dá energia nos filhos da desobediência. Versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele nos coloca em trevas e nos mantém em trevas. Você sabe que ele é especialista em dizer para você, sabe o quê? Não se preocupa, não vai acontecer nada de errado. Pode se prostituir à vontade, transa, fica com quem você quiser, sexo seguro. E se der errado, vamos aprovar a lei do aborto, vamos matar, porque afinal de contas a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Ninguém pensa que aquela criança ali é um ser vivo, e que ela está matando uma criança, e que Deus vai julgar aquela criança e o país onde o sangue daquela criança é derramado. Para quê? Foi o que ele falou para Eva: você não vai morrer, na realidade você vai ser como Deus. Percebe essas propagandas? Nós estamos rodeados disso, e nós acreditamos nisso. E como crentes, se nós estivermos aqui nessa palavra, nós vamos cair, como Israel caiu. Encerrando com Apocalipse capítulo 12. Jesus é o único que pode vencer Satanás. Você não vai vencer o diabo nunca, nem eu, nenhum ser humano. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus. E saiba de uma coisa: se você continuar seguindo os ensinos de Lúcifer, de Satanás, você vai para o mesmo lugar onde ele está, onde ele estará, porque ele está na terra, ele está atuando agora. Se você morrer seguindo os ensinos dele, você vai para o mesmo lugar em que ele vai ser lançado, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é a verdade. Deus disse isso, e é isso que vai acontecer. O Apocalipse 12 diz a respeito
daquele que era a serpente diz assim: depois que Jesus volta para os céus, o diabo então é lançado na terra. Versículo 8: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, 8. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana alguns, não, todo mundo. Ele foi precipitado não no inferno, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos, que são os demônios, foram lançados com ele na terra. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Em outras palavras, amaram a Deus acima das suas próprias vidas, e a palavra de Deus também. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele está aí, como aquele que sabe que está perdido. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele para o inferno. A verdade foi dita hoje. Quem você segue? O quanto a palavra de Deus é lei na sua vida, e é lei por amor. Como é o seu relacionamento com Deus por meio de Cristo? É por amor? Vamos todos abaixar as nossas cabeças, por favor, todos abaixando a cabeça, com os olhos fechados. A palavra foi pregada hoje à noite, o Espírito de Deus falou através dela. Talvez hoje à noite essa palavra mostrou para você que você é um filho do diabo porque segue os ensinos dele, porque a palavra de Deus para você não é nada, ou só é relevante quando você quer, que você acha que é autônomo e independente, que pode fazer o que quiser e que não haverá consequências. Mas essa palavra mostrou hoje que você pode se libertar dessa maldição de ser considerado por Deus filho do diabo, de ser contado entre os filhos da desobediência e entre os filhos da ira de Deus. Talvez hoje à noite você pode entregar a sua vida àquele que venceu Satanás, não só no monte, mas no Calvário. O Senhor Deus, o Criador dos céus e a terra, Jesus Cristo. Hoje à noite você pode entregar a sua vida a Ele, dizendo: Deus, eu quero me libertar do pecado de Satanás. Eu quero entregar a minha vida hoje. Eu quero me render ao Senhor, voltar para o caminho da onde os nossos pais caíram. Eu quero receber o Senhor hoje à noite como meu Deus, meu Redentor e meu Salvador. E talvez hoje, crente, o Senhor mostrou a você que talvez você está se desviando do caminho de Deus e entrando nas veredas malignas, adorando a si mesmo, adorando a criatura, desprezando a palavra de Deus. Talvez Deus está te mostrando hoje que você precisa voltar ao caminho, ao primeiro amor, a se submeter absolutamente a Cristo e a sua palavra. Deus, nós te exaltamos como o único e soberano Deus e Senhor. Nós confessamos Cristo como aquele que é, que era e que há de ser o nosso Redentor. E te louvamos porque por tua graça nós fomos trazidos de volta ao Deus que nos criou. Bendito seja o Senhor desde agora e para todos sempre, Senhor Deus. E te rogamos, ó Deus, pelo nosso país. Eu te rogo pelas pessoas que aqui estão, que nos ouvem, que a tua palavra, ó Deus, alcance desde a nossa presidente até aquele que limpa o chão, assim como aconteceu em Nínive, ó Deus. Faz um milagre na nossa nação, porque estamos sendo governados pelo príncipe do mundo, porque temos visto que o nosso país tem se levantado contra o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os olhos dos pastores e líderes, repreende o inimigo,
e nos usa, Deus, para vivermos aquilo que cremos, para que assim a tua autoridade seja vista em nossa vida, e as pessoas, os nossos conterrâneos brasileiros possam entender que há um Deus que liberta do pecado e de Satanás. Bendito seja o Senhor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.